Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, eu sou Ana Cristina Sampaio e esse é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, no YouTube. E comigo, nesse estúdio virtual, estão Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus. Hoje somos só nós três, né? Vamos falar sobre um tema que está palpitante. Nós vamos falar sobre preocupação e fé. Como é que está aí o seu nível de preocupação durante esse último ano, especialmente com essa pandemia, né, que não acaba, tão complicado, a gente está todo mundo muito ligado nessa questão da saúde, nessa questão do emprego, nas questões financeiras, nos relacionamentos, né, perdas afetivas, perdas de entes queridos. Então, não tem ninguém que não esteja passando por algum momento de ansiedade e preocupação nesse momento. Só que nós vamos usar o Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, para entender melhor essa questão da preocupação e da fé, porque a preocupação não é uma questão de hoje, né? Bom, o Espírito Hamed, nesse livro, Renovando Atitudes, ele nos ensina sobre preocupação. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora, em função das coisas que poderão ou não acontecer. Desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosas, obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo que podemos e devemos dirigir é somente as nossas próprias vidas. Então, vamos lá, Miriam e Thelma. Diante dessa fala aqui do Hamed, diante também do momento que a gente está experimentando, né? Como é que a gente pode lidar com a preocupação de uma forma que não nos leve a vivenciar isso que o Hamed está nos alertando? Quem quer começar? Bom, então começa. A Thelma ficou caladinha. Preocupação é tão atual que, inclusive, né, Ana, preocupação também é uma reflexão que ele também faz em uma outra obra, que é a obra As Dores da Alma, né? Ou seja, só Hamed trata em 2 livros distintos sobre esse mesmo tema. E é verdade, como lidar com ela, eu vejo que ainda mais nessa época que a gente está da pandemia, é um exercício contínuo de aprendizado. Talvez a gente tivesse passado tanto tempo distraído, né? Embora estivéssemos, sim, preocupados com uma série de coisas, e a gente vai conversar sobre o que é estar preocupado, né? Essa é a proposta de hoje. A gente talvez não tivesse percebendo o quanto essa preocupação toma de nós um tempo impressionante de podermos estar aprendendo, podendo estar nos auto-observando, não é? E Hamed, quando diz que, na verdade, a preocupação nos tira, hoje, né, nesse exato momento da vivência da preocupação, nos tira a nossa possibilidade de vislumbrar soluções, né? Porque a gente fica aflito, porque a gente fica imobilizado por alguma coisa que nos preocupa, que pode vir a acontecer, né? Ou por alguma decisão que devemos tomar. É lógico que o tempo que nós estamos vivendo é muito difícil a gente lidar com o tema preocupação em situações como você colocou, Ana, de desemprego, de rompimentos de relações familiares, não é? Mas ao longo do nosso tema de hoje, nós vamos perceber que preocupação, preocupar-se com algo que ainda não aconteceu, não é saudável. E deixo só essa dicasinha para a gente continuar o papo. Thelma? Exatamente, como a Miriam colocou, não é saudável essa questão o excessivo da preocupação. Você tem que entender que as coisas não acontecem por acaso, eu costumo sempre colocar isso, nada é por acaso, e às vezes a gente está passando por determinada situação, não é à toa, é necessário para o nosso amadurecimento. E essa questão, Hamed já abordava essa questão da preocupação antes até de pandemia, né, da questão atual que nós estamos vivenciando.
Então, é mais um elemento que nós estamos vivendo no planeta, isso eu já coloquei, na natureza, nós estamos dentro de um ecossistema, e de tempos em tempos a gente vai ter que lidar com essas questões de novos vírus, novas bactérias, e assim a ciência vai ajudando, vai trabalhando, a gente vai convivendo melhor. Antigamente, essas questões eram muito mais graves, porque as pessoas não tomavam mais cuidado. Hoje a gente toma, mas, ao mesmo tempo, com todo tipo de questões da ciência, de informações que a gente está tendo hoje, cuidados, a gente acaba perdendo a fé, né, no poder superior, né, que Deus está aí atuando. Então, se acaba a gente se limitando, se entrando em vários neuroses mesmo, né? Tem gente que não sai de casa para nada, proíbe tudo, então fica dentro de uma bolha. Isso também traz um caos para cada um, né? E faz com que a gente acabe entrando numa obsessão. Então, a gente tem que ter cuidado, porque tudo, como eu coloquei agora, nada é por acaso, tudo é necessário, aprendizado, maturidade. Então, é por aí que a gente vai aprendendo. Passar a palavra para você, Ana. O Hamed, a gente vai explorar várias etapas aqui da mensagem dele, porque é uma mensagem bem profunda, né? Mas para a gente falar um pouquinho dessa questão que eu falei agora, desse trecho, né? Que ele diz que a gente desperdiça muita energia na preocupação. Então, isso é um alerta, né? Para que a gente olhe aonde a gente está colocando a ansiedade de uma forma tão exacerbada que nós estamos transferindo para o futuro coisas que não estão no nosso poder. Então, tem pessoas que já imaginam sempre o pior cenário. E você imagina como isso é tóxico para nós quando a gente se preocupa, não toma nenhuma atitude, porque quando a gente toma atitudes, a gente está no momento presente, que é isso que ele chama atenção. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, né, para ficar mais tranquila, vou tomar essa atitude no momento presente, estou agindo. Na hora que eu tomo a atitude, que eu raciocinei sobre aquilo, eu me coloquei no momento presente, e a minha preocupação já não existe mais, porque eu agi. Então, eu acho que o que ele quer dizer nesse momento é mais ou menos isso, para a gente pensar se estamos apenas imaginando cenários catastróficos, nos levando para um futuro incerto, sobre o qual não temos controle, ou se estamos entendendo a razão da nossa preocupação e agindo de alguma forma, né? Mesmo que, às vezes, a gente tenha que só ter paciência, né? E esperar. Mas eu quero seguir aqui com a mensagem do Hamed. Ele diz assim: são realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida. Porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Então, esses são exemplos com os quais nós mais nos preocupamos no dia a dia, com pandemia, sem pandemia, né? Então, queria perguntar a vocês, como desenvolver um olhar um pouco mais distante, de forma que a gente consiga administrar todas essas questões que passam na nossa vida, sem a gente sofrer com elas. Miriam? Ana, enquanto você falava, né, trazia os exemplos de Hamed, fiquei imaginando aqui, pensando comigo, refletindo, né? Que eu gosto de fazer enquanto a gente está nesse bate-papo, ouvindo bem, refletindo o que a outra está dizendo. Talvez a nossa grande dificuldade, talvez a minha, né, melhor dizendo, que eu não posso generalizar, a grande dificuldade de
sair do centro da preocupação, de nivelar a preocupação. Se é uma preocupação na qual eu devo ser prudente, né? Então, é uma preocupação construtiva, como Haroldo Dutra às vezes coloca, em que eu deva meditar para encontrar soluções porque está dentro do meu controle. Ou se são preocupações inoperantes, que são essas que você falou, né? A saúde do outro, uma série de coisas. Mas isso também está muito ligado à nossa dificuldade, à minha dificuldade, talvez de assimilar de que nós somos imortais. Nós estamos um tempo aqui na Terra, porque essa materialidade, essa temporalidade, os valores, as nossas crenças voltada para a nossa realidade presente, que é encarnada, ela é tão forte que qualquer coisa que desestruture esse nosso olhar da impermanência, embora a gente ache que a impermanência é permanente, não é? Que a gente não deslumbra a possibilidade, inclusive, nossa ou dos nossos próximos e amados, também voltarem à realidade que é o plano espiritual, essa nossa dificuldade de nos considerarmos, de nos sentirmos fazendo parte da paternidade universal, somos filhos de um pai amoroso. Então, é um bolo em que tudo isso que nós estamos falando e tudo isso que Hamed e tantos outros ensinamentos brilhantes são nos trazidos, de que a gente não deve se preocupar com o futuro, que a gente deve viver o presente. É muito difícil, sabe? É um exercício na qual eu devo me esforçar para fazer. Então, se é algo já começa porque no ponto em que essa preocupação que eu estou tendo é uma preocupação real, na qual eu devo refletir, ou é uma preocupação que está fora do meu controle? E isso tem a ver com questionar minhas crenças e meus valores. Às vezes são crenças e valores trazidos do seio familiar, na qual eu devo estar sempre atenta ao dia de amanhã, para que amanhã não me falte nada. Que eu tenha um bom emprego. Então, são crenças que eu trago para mim como verdade, quando são colocados em choque, essa da gente não nos preocuparmos tanto, de nós nos entregarmos à vontade divina, é um exercício profundo, é uma transformação imensa. Então, quando você nos traz Hamed, né, eu fico nesse pensamento que é necessário, antes de qualquer coisa que a gente possa lidar com a preocupação, é olhar qual é o nosso nível de entendimento de que realmente somos seres imortais, de que exatamente tudo que nos acontece é útil e necessário para nós, e que muitas das nossas preocupações elas não estão sob o nosso controle, para diminuir, assim, por reflexões, o nosso nível de ansiedade, porque, de fato, se estarmos preocupados hoje, não significa que não virão as angústias de amanhã. Mas, muitas vezes, esse nosso comportamento ansioso e de se preocupar tem a ver com crenças anteriores. Por exemplo, eu protejo, eu me preocupo com você, com meus filhos, com quem for, porque eu amo muito. Então, muitas vezes, preocupação para nós pode ser sinônimo de cuidar do outro, de proteger o outro. Então, Hamed nos traz com brilhantismo essa necessidade de a gente parar e analisar por que eu me preocupo, o que essa preocupação me faz sentir. Quando eu estou preocupado por quê? É algo que está sob o meu controle ou é algo que que eu não posso fazer nada, porque não compete a mim nenhuma atitude, né? E, ao mesmo tempo, Hamed vem nos lembrando que é necessário que a gente lembre disso, né? Que o futuro ele virá, que o importante é a gente viver o presente. Acho que a palavra final que eu gostaria nesse meu comentário é a necessidade de desconstruir crenças e valores que foram construídos como positivos na atitude de ter preocupação e que hoje nós estamos conversando de que a preocupação excessiva não nos serve, não nos ajuda. Era isso.
E aí, Thelma? E aí, eu vejo assim, o que a Lídia colocou foi bem interessante, importante, e essa questão de nós nos preocuparmos com os nossos familiares ou doenças, essas coisas todas, esse trabalho, essa questão de controle, se adonar do outro, né? A gente achar que é onipresente, que somos donos, né, do outro de alguma forma, e estamos deixando de cuidar de nós nessa questão toda. E quando a gente deixa de cuidar de nós, a gente deixa de crescer, de autoconhecer, de ter principalmente fé, porque nós estamos aqui, é tudo planejado. A gente, quando reencarna dentro da doutrina espírita, no processo da doutrina espírita, a gente, no plano espiritual, a gente combina, né, faz um mapa um mapa de vivência, de contexto, de viver com o próximo e tudo, e cada um tem o seu momento. Então, se um ente nosso está doente, se um ente nosso entrou em algum processo de desequilíbrio, e nós não estamos aqui para curar o outro, nós estamos aqui para apoiar, para ajudar, para conviver e trazer o melhor. Então, assim, aí a gente acaba perdendo essa fé em Deus, porque a fé é exercitada, e para isso a gente tem que entender o próximo e aceitar, né? Inclusive, a Hamed coloca que a doença, não temos controle com a doença do outro, nem com a doença que às vezes vem nos abater. Então, é uma aceitação, mas é uma aceitação de resignação e resiliência. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Não essa aceitação estagnada, não, não. É uma aceitação de luta. E uma coisa que eu vejo muito assim, quando a gente tem um problema, ele começa a gente vai buscar alternativas para ajudar. Agora, quando ele é um fato consumado, então por que a gente vai preocupar com o fato consumado? Então, a gente vai procurar ressignificar tudo isso que está nos acontecendo. E eu vejo que é muito em cima da fé, do exercício de ser cristão, do exemplo de Jesus, que isso sim a gente tem que buscar esses referenciais para conduzir a nossa vida. Eu vejo assim. Eu gostei do que você falou, Thelma, na questão do controle, né? Porque nós falamos até sobre isso naquele vídeo que nós fizemos, também sobre o texto do Hamed de amadurecimento espiritual, em que ele fala que as pessoas se acham salvadoras dos outros. E isso é uma crença, né? Como a Miriam falou, se eu vou ajudar os outros, é porque eu sou uma pessoa boa, eu me preocupo tanto, né? Então, aí eu inflo meu ego como se eu fosse uma salvadora, uma pessoa que estou sempre preocupada, como eu sou boa, né? E aí tem todo um entendimento na sociedade também por trás disso, de que, nossa, ela se preocupa tanto, né? Ela está sempre ligada, sempre provendo alguma coisa. Na verdade, às vezes aquilo essa pessoa está vivendo um grande desequilíbrio na sua vida, porque ela está tão voltada para fora, tão voltada para os outros, que ela está se abandonando. E aí a pessoa fica doente, não se cuida, trabalha uma fuga de si mesma com aquela crença de que, não, mas eu passei a minha vida cuidando dos meus familiares, eu me dediquei à minha mãe, aos meus sobrinhos, ao meu marido, não importa. E, na verdade, essa pessoa chega no mundo espiritual extremamente, de maneira complicada, né, emocionalmente, porque ela achou que ela estava fazendo certo. Na verdade, ela pode ter se abandonado. Então, o Hamed está chamando a atenção para coisas muito graves, que a preocupação, muitas vezes, é uma falta de cuidado consigo mesmo. Então, presta atenção naquilo que você está, como que você está lidando com isso. Eu tenho uma ação para fazer, eu posso ajudar concretamente, então eu vou e faço dentro do meu limite. Se a pessoa não quiser, eu não tenho como interferir, né? Se a pessoa é adulta,
está com as suas faculdades em dia, eu não tenho como ficar me preocupando e me abandonando. Isso não é egoísmo, né? A gente precisa olhar bem para isso. Avançando, Ana, olha o roteiro. Oi, pode Ana, falar. antes que você avance, me permita ler aqui um trechinho do Hamed nas Dores da Alma, que ele fala sobre que nós estamos falando da preocupação com o outro. E ele vai nos dizendo que a preocupação com o outro, na verdade, é uma autodistração. E aí ele diz assim, quando dizemos que nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, olvidando muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, que é a nossa transformação interior. Eu achei tão linda essa parte dele, e você deu sequência, não, agora eu preciso comentar isso. Não, o Hamed, ele é perfeito nas palavras, né? A gente pode ficar falando 1 hora aqui sobre isso e ele vai no ponto em cinco frases, né? Mas é o super alerta para as pessoas, para nós, para todos nós, porque nós todos estamos fazendo isso de uma forma ou de outra. Se aquilo está te incomodando, se aquilo está trazendo prejuízo para você, é o sinal vermelho. Olha para isso, né? E para aquelas pessoas que confundem ainda preocupação com previdência, Hamed fala sobre isso. Não confundamos preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias vindouros é tino de bom senso e lógica. Mas prudência não é preocupação, porque enquanto a prudência, né, é sensata e moderada, a outra, a preocupação, é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Miriam, como é que você diferencia assim na sua vida, se você está sendo previdente ou preocupada? Às vezes eu me pego o nosso português com tantas definições e significados, tantas palavras, às vezes até nos confunde, né? Eu prefiro pensar que há uma preocupação na qual, quando eu estou preocupada, né, pensando em alguma coisa que vai acontecer no futuro, ainda que seja uma decisão que eu deva tomar, eu devo lembrar se eu tenho ou não controle sobre aquilo que me preocupa, que está ocupando o meu tempo nesse exato momento, de dar solução, ou se cabe a mim que aquilo chegue ou não, né? E quando não está sob o meu controle, a minha saúde, quando sou ficar doente, por exemplo, um parente ficar doente, a perda do emprego, muitas vezes não está sob o nosso controle, né? Mas há uma coisa chamada de previdência que significa cautela. Então, se eu estou no emprego que é importante, por exemplo, né, a perda dele não compete só a mim, mas eu devo ter cautela, eu devo fazer todos os meus esforços, se é um emprego na qual eu me sinto bem, na qual eu desejo permanecer, para que eu exerça o melhor. Nosso trabalho, qualquer coisa que nós realizemos, nós devemos fazer o melhor que podemos executar, em qualquer nível de complexidade que exista. Então, é uma maneira de eu ter cautela, estou dando o meu melhor. Não significa que eu vou garantir ou não aquele posto de trabalho no qual eu estou exercendo, né? Então, se eu posso ter alguma ação sobre aquilo, eu tenho previdência ou cautela. E para ter previdência e cautela, eu preciso planejar. Eu preciso refletir o que eu posso fazer em relação àquilo, né? O que depende de mim realizar. Aquilo que eu não tenho controle, que é a maior parte das nossas preocupações, como vocês duas bem colocaram, é aquilo que mais a gente está preocupado,
não está sob o nosso controle. Chegou o pensamento, nossa Senhora, se eu sair, né? O medo de sair, estou trazendo para mim, tá bom? Nessa pandemia. O medo de sair, de ficar doente. Não está sob o meu controle. Embora esse medo exista, eu saio com a maior segurança, mas eu tenho que sair. Fazer as coisas com medo mesmo, né? Com cautela, com precaução, mas quando vem a preocupação de que, meu Deus, eu não devo sair, o que eu vou fazer? E isso tem me tirado um bom tempo, muitas vezes. É começar a pensar, está sob controle? Não está sob controle? E diminuir, porque essas preocupações que não estão sob nosso controle são alvos de nossa ansiedade, cruelmente atinge a nossa ansiedade. A gente fica ansioso, ela move, né, as nossas crenças, então, ou de fragilidade, ou de que nós somos salvadores, não podemos adoecer porque convivemos com a família, né? Então, a gente traz uma série de coisas que interrompem esse nosso pensamento. Então, Ana, resumindo, para dar tempo para a Thelma também, preocupação se tenho controle sobre isso, devo ter cautela, planejar, para que as coisas ocorram da melhor maneira possível, que eu acredito que não significa que vão acontecer, porque existe há uma vontade maior do que a minha, e o que vai acontecer é o que me será útil e necessário. Se eu não tenho controle sobre isso, é começar a internalizar essa ideia, eu não tenho controle. O que faço? Vamos orar, vamos meditar, vamos ler um livro, buscar conforto, até que essa certeza de que se não está sob o meu controle, eu devo aceitar a vontade divina daí para frente, de fato se efetue na nossa vida, né? Então, preocupação e prudência são coisas bastante diferentes diante de uma possibilidade de algo desagradável no futuro. Quer a gente esteja imaginando que venha acontecer, porque imaginar que possa acontecer não significa que vai acontecer, né? E também estar preocupado não significa que as nossas angústias vão acabar. Thelma, como é que você lida com isso? Você já imaginou catástrofes que não aconteceram? Você é meio tipo eu, assim, que viaja na maionese e depois tem que voltar para a realidade? Eu até que sou tranquila em relação a essas coisas. Eu acho que a gente tem que se, né, prevenir, né, ter cuidados, mas a previdência assim, ela é sensata e moderada. Então, assim, faz com que a gente possa agir mais em vez de reagir. Então, assim, a gente tem que ter os cuidados necessários, né? Então, assim, eu já passei por algumas situações que foi inerente né, ao meu contexto e em relação a isso eu lidei assim, acabei agindo bem, tranquila, e algumas coisas entreguei para Deus e depois as coisas fluíram bem. Então, assim, eu vejo assim, a gente não pode se entregar ao desespero, a gente tem que trabalhar, respirar fundo, se precaver mesmo e trabalhar esse contexto, porque assim, eu sempre tive assim, a gente vai acabar de algum dia vai desencarnar, né? Vai morrer e depois vai desencarnar. Então, aí são coisas assim que eu até já mudei com meus filhos. Olha, caso eu vá primeiro, vocês agem assim, assim, assado. Aí vocês façam assim. Então, assim, tudo faz parte da vida. Eu sempre fui assim, eu sempre achei que tudo faz parte da vida. A doença, o processo de morrer, o processo de desencarnar. Então, assim, para mim, intimamente, foi uma coisa natural. Não que eu vou sair, né, sem máscara, é diferente, mas, assim, ter os cuidados necessários. Mas tudo a gente tem que falar, a gente tem que colocar, a gente tem que conscientizar. E aí que a gente tem que entender que a gente não está tendo controle de tudo, porque tudo faz parte da natureza, e a gente faz parte dessa grande natureza. Devemos ter todo o cuidado necessário, e eu vejo assim, eu não tenho uma preocupação assim de, vai acabar, vai morrer, vai não sei o quê, não. Quando chegar meu momento, vou aceitar
e já tive experiência quase de ter que morrer, e estava aceitando e ajeitando as coisas da melhor forma possível. Então, Thelma, mas conquistas não que eu vou querer espirituais. morrer. Então, assim, Mas eu não isso vou aí querer... faz parte, né? Você está se precavendo com os elementos que a doutrina espírita está te proporcionando nessa encarnação, né? Sim, Com os conhecimentos. exatamente. Para que servem os conhecimentos que a gente recebe aqui também, né? Para que a gente vá, na nossa cabeça, trabalhando isso, e a gente vai aceitando. Isso talvez seja a grande sacada da Previdência, né? Em vez de eu ficar me Isso. preocupando, eu uso a racionalidade para entender, olha, quando eu chegar naquele momento, como é que eu posso querer, qual é o meu ideal, né? Eu quero estar mais tranquila, né? Eu quero poder, de repente, não estar com muitas amarguras, muitas coisas mal resolvidas na minha vida. Nessa hora, você começa a trabalhar agora. Aonde estão os meus calcanhares de Aquiles? Aonde estão os perdões que eu não dei? Aonde estão as pessoas que eu não estou me sintonizando bem, né? Então, tem muita coisa aí que a gente pode trabalhar, que é uma previdência e não uma preocupação. Porque se eu trabalho, eu acho, como a Média falou, eu estou no momento presente. Estando no momento presente, eu não estou preocupada lá no futuro, eu estou agindo agora. Né? Exato. Então, isso é o nosso bem profundo, né? Porque o nosso futuro, ele é agora. Ele é o que a gente está fazendo agora. A gente Porque constrói agora. Exato, porque se eu jogar essa preocupação, daqui a pouco, o que eu vou fazer? Como é que vou agir? Como é que vou receber? Como é que está meu filho lá? Como tá... Então, assim, a gente começa a gerar uma neurose para a gente. E aí a gente vai ficar em função dessa neurose. Gente, eu não posso ficar podando, né, o meu agir em função de uma preocupação que, de repente, não vai acontecer nada. Ou, se acontecer, as pessoas que estão em volta de mim, ou se eu tiver que agir de alguma forma, eu ter equilíbrio para tocar esse barco. Veja bem, como é diferente da gente pegar e ter confiança em Deus, porque se Deus colocou essa situação para que a gente for passar nesse momento, é porque é necessário que, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, ou para o crescimento das pessoas que estão em volta de nós, absorver essa experiência, essa vivência, né, para o crescimento de cada um. Nada, eu vejo assim, que é por acaso, nada que a gente venha a vivenciar ou não vivenciar é por acaso, né? Assim. Vou avançar aqui um pouquinho na mensagem do Hamed. Ele chama atenção para um pensamento muito comum na nossa mentalidade e nas nossas ações. Ele diz: nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção, que foi isso que a Miriam tocou na outra mensagem. Passamos a nos comportar afirmando: lógico que eu me preocupo com você, eu te amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Gente, isso é a coisa que eu mais ouço, né? E você teve filho para sempre, vivendo em preocupação. Não, né? Porque eles vão se tornar adultos, vão ficar independentes, e se você deu uma boa educação, eles vão deixar de te dar preocupação, pelo contrário, vão te auxiliar e participar de outras formas. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando, na verdade, estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Olha só. Essa é uma afirmação que, com certeza, atinge todos nós, né? Então, como lidar com o cuidado que a gente tem com a família e os amigos sem a gente se preocupar com eles?
Porque que crença difícil essa, né, Miriam? Vamos lá. Bota difícil nisso. É uma realidade que a gente confronta, né? Desde que nascemos. Desde que nascemos, se não está no nosso seio familiar, está no nosso ambiente social, essa de associar, preocupar-se com uma determinada pessoa, de amá-la, né? Então, de estar preocupado com o filho é amá-lo. E a doutrina nos ensina de que cada um de nós somos personalidades, né? Somos indivíduos. Personalidade não, somos indivíduos, né? Únicos. Cada um traz a sua experiência. Quando a gente começa a entender isso, nós vamos percebendo que, nós já conversamos aqui em outros bate-papos, de que há uma responsabilidade como pais e mães, mas essa função paterna e materna tem um momento que ela se cessa, permitindo que o filho vá às suas experiências necessárias, não é? Então, essa preocupação de cuidar, de proteger, tem muito da dificuldade do desapego. Então, a gente acha que estar apegado, estar preocupado, nós estamos protegendo de coisas desagradáveis. Não, às vezes, como Hamed nos disse, Ana, né, você mesmo leu agora, que às vezes nós estamos confinando a uma paralisia perante a vida, estamos impedindo que eles tenham as suas próprias experiências, né? Então, romper com essa crença de que preocupar-se com o outro é também amar, nossa, é para ontem que a gente deveria estar repensando. Não é ligado, repensando. não é ligado. Não é, e no entanto, a preocupação chega em um momento, Ana e Thelma, que dá a impressão que é uma coisa super positiva. Estar preocupado é muito positivo. Agora, se você está despreocupado e deixa com que o seu filho, por exemplo, tenha a experiência necessária da reencarnação dele, você não é uma mãe. Não, você não se preocupa com ele, o que pode acontecer, não é? Somos julgados, muitas vezes, por comportamentos diferentes do que esses que são ditados numa preocupação salvacionista, né, do outro. Você acha, Thelma? Exatamente. Esse pensamento ele é até vicioso mesmo, e eu vejo que, às vezes, é passado de geração a geração. Naturalmente está embutido na nossa sociedade. Então, e também, ao mesmo tempo, a gente se adona do outro, do filho, do marido, das pessoas que nós convivemos. Então, assim, nós nos adoramos, a codependência superdimensiona nesse contexto todo. Então, é uma série de situações que a gente desenvolve e poda a experiência do outro, porque isso gera medo, gera insegurança, como o Hamed coloca aqui, né? E essa faz com que o outro não cresça também nas suas questões, nas suas experiências, porque a pessoa não fica resiliente, fica fraco. Não, eu estou aqui para te ajudar. Não, a pessoa tem que viver o seu momento, tem que ter o seu momento de experiência, de experimentações. A gente está, se for para conversar, aconselhar, dar um apoio, mas a vivência mesmo é da pessoa. Então, é necessário que a gente ressignifique essa história de dominar o outro, né? Com essa excessiva preocupação, porque isso não acaba a gente se perdendo. A gente vai se perder e fazer com que nossos filhos, principalmente, que mãe, se deixar uma eterna obsessora, né? Que quer ver tudo dominar, e assim a gente perde a oportunidade de fazer com que ele cresça no sentido de maturidade, de pessoa, e ser um ser humano melhor, porque ele Thelma, vai aprender a se entender. E você já viu, Thelma e Miriam, né? Você já não viram pessoas que disseram assim, eu já larguei mão? Tipo assim, o seu filho não se tornou aquilo que você queria que ele fosse, né? E você ali preocupado, aí de repente você fala,
eu não vou mais me preocupar, não é mais problema meu, eu larguei mão. E aí a pessoa fala isso como, como é que eu vou dizer, né? Como uma coisa difícil que ela teve que fazer, né? De deixar o outro viver, tomar suas próprias decisões. Tipo assim, agora não quero nem saber. Se der tudo errado para ele, é quase como se a pessoa estivesse colocando um punhal no filho, né? Se der tudo errado para ele, problema dele, eu não tenho mais nada a ver com isso. Meu Deus! Como se a sua preocupação, o seu controle fosse tornar a vida daquela pessoa melhor. Nada, isso é o nosso ego, o nosso monstro interno de achar que a gente tem que comandar a vida dos filhos, né? Mas a gente já está aqui chegando no finalzinho do programa, então vamos para a última parte da mensagem do Hamed, e assim a gente vai comentar e encerrar aqui para deixar essa reflexão com as pessoas. Ele diz assim: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta seu mal. Quem falou isso foi Jesus, né? O Criador provê suas criaturas como necessário, portanto, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. Vede os pássaros do céu, vede os lírios do campo. Além do mais, pedia-nos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina que a todos acolhe. Então, a Hamed aqui nos ensina a confiança, a fé em Deus. Então, vamos deixar aqui como mensagem final para os nossos espectadores. Como desenvolver esse pensamento de fé e confiança para pararmos de nos preocupar tanto com o dia de amanhã, na prática? Eu acho que do papo todo e do que Hamed trouxe, inclusive, com a palavra de Jesus, não é? É que a gente saia da nossa intelectualidade, do conhecimento de tudo isso, porque tudo isso que foi dito não nos é desconhecido, né? Então, que a gente saia dessa coisa do conhecer, de saber disso, para viver isso. Esse caminho do saber para o viver que vai mudar totalmente a nossa vida, né? Em relação às nossas preocupações, em relação aos nossos relacionamentos, em relação ao nosso autoconhecimento. Tudo isso parte de uma necessidade que a gente protela. Então, às vezes, a gente fica intelectual demais, sabendo demais, às vezes, né, a gente sabe de cor, né, as coisas, mas viver é muito diferente. Então, para que a gente minimize o nosso nível de preocupação e de ansiedade, é que a gente comece a construir o viver dentro dessa inteligência, desse conhecimento que nós adquirimos. É sair da teoria para a prática. E quando a gente sair da teoria para a prática, aceitar que nós somos imortais, aceitar que tudo está dentro de um contexto que nos é útil e necessário, a vida vai ficar muito mais tranquila, né? Então é preciso a gente tirar esse egoísmo, o orgulho, a nossa vaidade de que a gente controla as coisas, que as coisas têm que ser do nosso jeito, para se entregar, né? Então eu acho que a entrega à vontade divina é um grande passo que nós deveremos dar em favor de nós mesmos. E aí, Thelma? Eu estou pensando aqui, né, quando até está em Hamed aqui nesse texto, que quando existe a confiança no divino, quando existe a confiança em Deus, existe a fé. E essa fé raciocinada é uma fé de agir, é uma fé de confiança, é uma fé de se entender e entender o próximo, entender o seu contexto, entender dentro da sua biodiversidade a qual estamos vivenciando, tudo que temos e que vamos ter ou vamos perder, toda essa dinâmica da vida. E aí, ser cristão, que é seguir os desígnios do Mestre Jesus, é que traz essa confiança em nós. Mas essa confiança ela tem que ser vivenciada de fato
e de direito, para que possamos, né, através da intelectualidade, das coisas que a gente vai aprendendo, estar no nosso sedimentado nos nossos sentimentos. Então, eu vejo isso. E mais uma vez, eu reforço, né, que tudo que estamos vivendo, nada é por acaso. Tudo que estamos vivendo tem uma razão de ser. Né? Então, vamos ter confiança, vamos ter fé, vamos fazer a nossa parte, cada um o seu pouquinho, e entregarmos, né, tudo isso no nosso poder superior. É isso. É mundo de provas e expiações, né, meninas? Não é para brincar aqui, não. Aqui não é playground, aqui é escola. Não, a sua vida não vai ser um mar de rosas, por mais que você queira controlar tudo com a sua mente, com a sua preocupação, por mais que você ache que se preocupar com tudo, com todo mundo, com o dia de amanhã, com as estatísticas de mortes, com isso, com as estatísticas da vacina e tudo mais, isso não vai trazer mais facilidades para a sua vida nesse momento. Estamos todos vivenciando dificuldades, alguns mais, outros menos, e dentro daquela situação que nos foi proporcionada, que como a Thelma disse, nada é por acaso, nascemos em determinadas situações, para que tenhamos tais aprendizados, né? Então, agradeçamos as oportunidades do aprendizado, entendamos que temos que agir de forma precavida, sim, não adianta você dizer assim, não, agora já tem vacina, já posso sair de qualquer jeito, ou não, estou protegida, eu faço meditação, então, menos, gente, não, vamos tomar as atitudes que a gente tem que tomar, vamos nos precaver, construindo também o nosso lado profissional, né? Não deixando a nossa vida com o nosso sustento ao Deus dará, nas mãos dos outros. Vamos construir, vamos nos tornar pessoas profissionais mais seguros, vamos estudar, vamos fazer o que temos que fazer, né, para construir dentro das nossas possibilidades, que isso está sendo precavido. Mas não adianta você ficar só pensando que se amanhã eu vou ter emprego, amanhã, ou não vou ter. Eu preciso agir no hoje, né? Preciso tomar as atitudes agora para que o meu amanhã seja melhor. É isso que a gente aprende na doutrina espírita, que o que passamos hoje é consequência das nossas escolhas de ontem, né? E se vamos construir um amanhã melhor, temos que trabalhar no hoje. Então, não adianta a gente só se preocupar. Não quer dizer aqui que a gente não se preocupe, mas que a gente está atenta com esse conhecimento. Esse conhecimento tem que fazer algum sentido para nós, né, na prática. Meninas, queria agradecer vocês imensamente por esse bate-papo. A gente sabe que Hamed é um espírito de um teor psicológico. Ficou aqui a referência de 2 livros para vocês, escritos por ele, Renovando Atitudes, As Dores da Alma. E também temos, qual é o outro, Miriam? As Dores da Alma e... Não, era As Dores da Alma mesmo, e esse Renovando Atitudes, que ele trata exatamente sobre preocupação, ele fala só sobre preocupação. E Os Prazeres da Alma, né, também tem. É uma série que ele faz, né, Os Prazeres da Alma, As Dores da Alma e o Renovando Atitudes. Não, do Hamed? Nossa, Hamed tem uma série de livros fantásticos. Sugere que se comece com esses, né, para quem não conhece. Renovando Atitudes é ótimo começar por ele. E para quem gosta da nossa playlist, nós temos um programa que nós fizemos recentemente chamado Amadurecimento Espiritual, que traz também, a gente faz umas reflexões a partir da mensagem do Hamed. Então, para quem nos assistiu, te convidamos a se inscrever no canal da Comunhão Espírita de Brasília, checar lá a nossa playlist, nos acompanhar todas as quintas, às 19 horas, nesse canal da Comunhão Espírita no YouTube. Muito obrigada a todos e até a próxima.